Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo e sobre a África e os estados independentes, né, depois desse processo imperialista, neocolonialista da Europa sobre o continente africano. Né? E de fora da África articularam-se na Europa, assim com afrodescendentes nas Américas, criando uma série de manifestações no sentido de valorizar as culturas africanas e dos povos negros no mundo. Estudantes e intelectuais africanos fizeram das letras uma trincheira de luta para ganhar adeptos e combater o colonialismo, o neocolonialismo europeu. A luta contra o racismo se fortaleceu junto à luta pela descolonização da África, ou africana, articulando duas frentes de combate pela soberania e dignidade dos africanos e de seus descendentes na diáspora. As independências dos países africanos ocorreram a partir dessas diversas formas de luta que suscitaram, por sua vez, igualmente diversas reações dos colonizadores. Nem os colonialismos europeus tiveram as mesmas estratégias, nem os seus opositores. Os resultados dessas histórias se traduziram em décadas de enfrentamento que deixaram muitas heranças em nada favoráveis à África, cenário da quase totalidade desses conflitos. A conquista da autonomia política também, ou tampouco, significou a paz nesses países africanos, nascida em grande parte da luta anticolonial e não de uma construção de fronteiras que fosse fruto da história local. Durante a ocupação, os colonizadores não se preocuparam em formar lideranças locais, nem em prepará-las para o exercício de funções públicas. Assim, em vários países, na hora de passar o poder, não havia quem assumisse determinadas funções. Além das disputas internas, as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e o bloco o socialista liderado pela União Soviética, inseriu a África na lógica da Guerra Fria. Grupos rivais foram armados por um lado e outro, gerando extrema violência, guerras civis intermináveis, insegurança e instabilidade política. Há partes do continente que até hoje permanecem a possibilidade de investimentos, indústrias e serviços. Podemos citar pelo menos 3 razões pelas quais a África não é o paraíso das multinacionais. A mão de obra não é qualificada, não há estabilidade política na maior parte do continente, falta infraestrutura. E uma outra grande razão, os interesses estrangeiros em explorar os recursos do subsolo africano, dos mais ricos do mundo, sem deixar um retorno para as sociedades locais. Né? Então, vendo lá só esse interesse, pelo menos por hora, é até interessante que continue essas guerras, esses confrontos entre etnias divergentes, entre grupos políticos divergentes, porque enquanto isso acontece, eles estão lá explorando e garantindo com as suas milícias sua proteção para explorar o território, o solo e as riquezas naturais da África. A riqueza da África se tornou uma das causas da sua pobreza, pelos interesses externos e internos de exploração de metais, diamantes e de petróleo. Em muitos países da África mantém-se até hoje a divisão territorial imposta pelos colonizadores europeus, que uniram sob a mesma bandeira povos e etnias muito diferentes, o que dificulta a construção de nacionalidades no modelo de Estado-nação que a gente conhece hoje, né, que conhecemos. Muitas vezes os governos não são representativos, havendo constantes reviravoltas políticas e guerras entre esses povos. Não muito diferente daqui na América Latina, né? O processo de colonização foi extremamente danoso para a cultura desses países e transformou esses países num barril de pólvora constante, sempre em vias de ebulição. O Brasil, que até pouco tempo vinha se mostrando um país capaz de enfrentar essas agruras históricas, agora está de novo à volta com risco de golpe institucional, de ditadura, de governo autoritário. Assim fica difícil fazer investimentos caros que somente governos estáveis conseguem, como rede de energia, telecomunicações, transportes e educação, sem os quais fica impossível o estabelecimento de indústrias. Ainda assim, as independências, sobretudo a partir da década de 1960, representaram um marco na história mundial. Recuperados à sua condição de protagonistas na sua própria terra, líderes africanos também se destacaram no cenário internacional. Intelectuais e acadêmicos africanos encaminharam a reescritura da história de seus países e regiões. Não estavam sozinhos, mas tampouco em condição de parceiros menores. Eles se encontraram à frente de uma enorme tarefa: pesquisar, conhecer, discutir e criar parâmetros para a história da África. E a partir daí dar a conhecer ao mundo uma longa e fundamental parte da história da humanidade que não está nos livros de história, que foi incluído no Brasil recentemente, mas que o novo governo já mandou tirar. É uma contribuição sob novos pontos de vista, enriquecida com relatos e fontes locais, revista e analisada sob novos métodos.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, e até a próxima.